Olá! A Câmara dos Deputados analisa projeto que cria o Sistema Nacional de Educação. A proposta cria a estrutura de integração entre os 3 níveis de poder na gestão da educação, nos moldes do que já acontece no Sistema Único de Saúde. No momento, um dos pontos em debate está a inclusão ou não do setor privado. E para entender essa questão, o Palavra Aberta recebe a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, relatora da proposta. Deputada, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. O que vai ser esse Sistema Nacional de Educação, antes da gente entrar nas questões, e como é que a senhora está vendo essa proposta que veio do Senado, né? Olha, primeiramente é um prazer estar aqui novamente. O Sistema Nacional de Educação, o grande objetivo, na verdade, é fazer essa articulação e da colaboração entre os entes. Esse é o grande objetivo, né? Então, aí a gente começa com vários questionamentos, porque disso decorrem várias outras coisas e várias outras consequências. No caso específico da questão da audiência que foi realizada com o setor privado, há um questionamento se ele deve ou não estar lá. Mas antes disso, tem um outro questionamento, até porque nós já fizemos várias audiências, foram 5 audiências de vários temas, e um deles, falando do Sistema Nacional de Educação, há uma dúvida que inclusive foi trazida pelo setor privado, que fala assim, escuta, mas o que o Sistema Nacional de Educação pode mudar numa realidade hoje? O que hoje os entes são impedidos de fazer que precisa de um Sistema Nacional de Educação? Então, primeiro, essa é uma pergunta que norteia toda a discussão. Precisa de um Sistema Nacional de Educação? Porque muitos falam que precisa. E a gente está nessa busca. A audiência trouxe o setor privado para falar. Então, a gente teve várias associações de escolas privadas, de educação básica, confessionais, de ensino superior privados, com vários questionamentos sobre por que elas estão ali no Sistema Nacional de Educação, no projeto que veio do Senado, que foi a sua pergunta, porque elas não deveriam estar ali, na opinião de todas as entidades que foram ouvidas. Porque o sistema, na verdade, ele se dirige aos entes, né? Municípios, estados e União, e Distrito Federal. Uhum. Quer dizer, ele não necessariamente diz respeito ao setor privado, né? Ele está falando de educação pública. Aí a gente começa a entrar nos questionamentos. Porque o SUS fala da educação... Pois é, originalmente, é que nas audiências a gente vai descobrindo coisas, inclusive nós tivemos um convidado na última audiência que falou, eu participei da primeira discussão, da primeira minuta, nós não falamos, não se trata aqui, primeiro, de ensino particular, de ensino privado, a gente só está falando de ensino público e escola pública. Outra coisa que falaram que eu achei muito interessante, não se fala de ensino superior, não se falava de ensino superior. Então, o que a gente percebeu? Que foram colocando várias coisas, enxertando várias coisas. Então, dentre as coisas que foram faladas, colocou-se o quê? Ensino privado de uma maneira, porque a gente estava falando de educação básica de escola pública. A gente está falando, certo? Porque a gente sabe que a educação do Brasil é feita do público e do privado. Aí falaram de ensino superior. Não, instituição de ensino superior não está aqui. Então, essa última audiência que as privadas trouxeram vários elementos e o Sistema Nacional de Educação quer fazer isso de uma forma harmônica, mas o outro grande questionamento é a retirada da autonomia dos entes. Porque isso precisa ser resguardado, porque o município, os estados têm autonomia que precisa ser resguardada. E a grande preocupação, e é justamente da indagação, para que serve um Sistema Nacional de Educação, o que ele impede, o que ele vai permitir que faça que não se faça hoje, é porque pode ferir a autonomia dos entes. Isso é um dos grandes pontos de discussão que a gente está tentando explorar. E o senador Arnes, que foi o relator no Senado, no seu relatório, né, que ele é extenso, tem vários pontos ali de preocupação. Inclusive, eu estou fazendo, assim, com a ajuda da consultoria e vários especialistas e todos que foram ouvidos, a gente quer fazer um pacote de recomendações para eu ir conversar com o senador Arnes. Porque a gente tem que lembrar que este projeto veio do Senado e vai retornar para o Senado. Qualquer alteração que seja feita aqui precisa ser combinada e precisa ser ajustada com o senador Arnes, né, que é o primeiro relator. Agora, qual seria o problema? Quer dizer, existe uma invasão na liberdade das empresas privadas de educação nessa proposta? É isso que a gente queria entender. Em relação a... Por que elas não querem estar nesse...
Primeira coisa, que é uma interferência direta em instituições privadas, ponto. Se eu sou dona de uma escola, se eu sou dona de uma faculdade e tal, eu tenho no as minhas... do que? Das avaliações, das regras, das diretrizes. Então, o fato do Sistema Nacional vai criar um monte de protocolos, um monte de diretrizes, um monte de sistema, que a escola particular vai ser obrigada a aderir. Isso gera custo, morosidade, burocracia. E isso, toda agilidade que uma escola privada tem, isso pode ser perdido. Isso foi falado para todas. Esse é o ponto 1. 2, aumento de custo, é claro, porque a partir do momento que você tem que trabalhar muito mais, fazer muitas coisas que antes não eram feitas por diretrizes de coisa que é para rede pública, que não é para rede privada, isso também causa uma certa preocupação. 3, fere diretamente a autonomia na medida que as diretrizes que são dadas para as públicas, você quer colocar na instituição privada, e isso pode impactar em currículo, em contratações, isso em carga de professores e várias outras coisas. Então, as escolas privadas falaram de uma maneira muito clara, nós não temos que estar aqui. Como é que a senhora vê, do ponto de vista da educação do ensino superior, uma questão que as universidades têm autonomia universitária por lei, garantida por lei? Né? Como é que esse sistema se adequa a essa situação que já é real? Então, esse é o outro questionamento, porque a grande fala, olha, o projeto apresenta inúmeras distorções. E faz parte, a gente inclusive tem 2 casas legislativas, essa é a riqueza de ter 2 casas legislativas, porque às vezes uma aparece alguma coisa que, olha, isso daqui não bateu, a outra pode repensar, pode rediscutir. Então, uma das coisas que foram muito claras existe também a questão da autonomia das universidades, existe a questão que o ensino superior não tem que estar lá. Eles foram muito claros. Aqui trata, inclusive, eles até citaram que o projeto que foi aprovado na Câmara, que nós tivemos um projeto do Sistema Nacional de Educação que foi aprovado na Câmara, na Comissão de Educação, né? Isso aconteceu. E ali, o Edilvan, que era o relator, o deputado Edilvan, foi muito claro, falou assim, não se trata, aqui a gente não está falando de ensino superior, aqui já está falando de ensino básico e escola pública. Então, a gente precisa ajustar, e é justamente isso que eu quero conversar com o senador Artes. Agora, as entidades de funcionários, de trabalhadores, são favoráveis à inclusão de todo o setor, inclusive o setor privado, inclusive no ensino superior. Porque esse projeto afeta também condições de trabalho, forma de funcionamento, contratação, e afeta de alguma forma essa... Porque é um projeto muito extenso, né? Então, esse é um outro ponto também que foi trazido. Traz muitas distorções, tem dezenas de princípios, dezenas de objetivos. Então, o que as pessoas questionam, quando a gente tem muito princípio, muito objetivo, a gente acaba não fazendo nada. Basta ver o Plano Nacional de Educação, né? Eram tantas metas, não cumpriu nada e agora aumentaram ainda mais o número de metas. A gente precisa ter muito foco. E o objetivo também é simplificar. Esse é um outro assunto que, assim, dentre as recomendações, a gente vai falar porque as pessoas se perdem. Agora, em relação ao que você traz, pode afetar. A questão é que a gente não sabe o nível dessa interferência. A preocupação do setor privado, que ela é muito legítima, é qual é o nível e a extensão. Porque a partir do momento que você tem conselhos e outras coisas que vão ser como se fosse um tripartite da educação, isso gera muito ruído e pode interferir. Não deveria. Eu, por exemplo, se eu tivesse uma instituição privada, eu não gostaria de nenhum tipo de interferência desse tipo. Já tem várias regras para seguir, já tem várias diretrizes que precisam ser seguidas. Agora, assim, a gente levar isso à exaustão, o setor privado não aguenta. Agora, deputada, alguma discussão está sendo realizada com o MEC também? Porque isso vai afetar também a forma como a educação pública vai ser gerida, né? E então, o MEC é que vai ter que resolver isso. O MEC esteve presente em todas as audiências, ele, assim, inclusive até porque ele é o Ministério da Educação, ele tem que fazer essa gestão, então o diálogo está sempre aberto, é um bom diálogo, inclusive, eles têm a prerrogativa de abrir, de encerrar, de fazer ponderações, até porque eles precisam fechar esses pontos. Então, o MEC está envolvido sim, e esse debate pertence ao MEC. Então, o objetivo é realmente fazer essa construção, mas que há distorção, que há muita preocupação, e o clamor da última audiência falou: o setor privado não tem que estar aqui, pela própria natureza da proposta.
Muito obrigada, deputada. Desejo boa sorte no seu trabalho. O Palavra Aberta conversou com a deputada Adriana Ventura sobre o Sistema Nacional de Educação. Você pode rever ou compartilhar esse programa no nosso canal no YouTube ou na página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.